Você já se perguntou como certos mistérios desafiam até mesmo a ciência moderna? Vivemos em uma era de avanços incríveis, mas nosso planeta ainda guarda segredos que resistem a qualquer explicação. São enigmas reais, de pedra, papiro e metal, espalhados pelo mundo. Desde geoglifos gigantescos a artefatos com tecnologia impossível para sua época, a humanidade é constantemente confrontada com sua própria ignorância. Cada mistério é uma peça de um quebra-cabeça cósmico, cuja imagem final ainda está longe de ser revelada. Eles nos forçam a enxergar o passado como um labirinto de caminhos esquecidos e salas secretas. O que vou compartilhar hoje não são respostas, mas as perguntas mais profundas que esses artefatos nos impõem. Juntos, vamos explorar 10 dos mais fascinantes mistérios que a ciência ainda não conseguiu desvendar. Prepare-se para uma viagem ao coração do inexplicável. No deserto do sul do Peru, as linhas de Nazca formam um dos maiores enigmas arqueológicos. Centenas de figuras geométricas e animais só podem ser vistas do alto. Como o povo Nazca, há 2000 anos, conseguiu tal precisão sem visão aérea? Eram calendários, caminhos cerimoniais, mensagens para deuses ou visitantes de outro mundo? A precisão e o esforço sugerem um propósito de extrema importância. Até hoje, o significado permanece perdido. Olhamos do céu, maravilhados. Imagine encontrar uma bateria elétrica na antiga Mesopotâmia. Descoberta em 1936, a bateria de Bagdá é composta por potes de terracota, cobre e ferro, capazes de gerar eletricidade com um líquido ácido. Datada de 250 a.C., ela desafia a história da tecnologia. Para que servia? Galvanoplastia, rituais religiosos ou algo ainda mais misterioso? A bateria de Bagdá é um salto tecnológico em uma era que julgávamos simples. Em 1908, um disco de argila foi encontrado em Creta coberto por 241 símbolos misteriosos em espiral. É o exemplo mais antigo de impressão com tipos móveis, séculos antes de Gutenberg. Mais de um século depois, ninguém decifrou sua linguagem ou propósito. Seria a chave para uma civilização perdida? O disco de Festo permanece um monólogo silencioso de uma cultura antiga. Um convite tentador para decifrar uma mensagem que pode reescrever a história. Espalhadas pela Costa Rica, centenas de esferas de pedra quase perfeitas intrigam arqueólogos. Variam de poucos centímetros a mais de 2 metros e pesam até 16 toneladas. Esculpidas com precisão impressionante, desafiam a lógica de sua época. Ninguém sabe ao certo por que foram feitas ou qual era sua função. Seriam marcadores de território, símbolos de status ou representações astronômicas? Hoje são monumentos silenciosos, guardando um dos segredos mais bem preservados das Américas. Guardado em Yale, o manuscrito de Voynich desafia criptógrafos há mais de um século. Um livro de 240 páginas, escrito em um alfabeto desconhecido e ilustrado com plantas e diagramas impossíveis. Datado do século XV, sua origem e autor são um mistério. Seria uma fraude ou um compêndio de conhecimento protegido por código? Todas as tentativas de tradução falharam. O manuscrito de Voynich permanece um universo fechado, guardando segredos que talvez nunca sejam revelados. Nos desertos do Peru, crânios alongados da cultura Paracas intrigam cientistas há milênios. A explicação convencional é a deformação craniana artificial, prática comum em várias culturas antigas. Mas alguns crânios apresentam características que desafiam essa explicação, como volume maior e estruturas ósseas incomuns. Seriam restos de uma subespécie humana extinta ou evidências de contato extraterrestre? A ciência rejeita as teorias mais radicais, mas o mistério persiste. Esses crânios continuam a desafiar nossas noções sobre a história humana. Em Ica, Peru, milhares de pedras gravadas exibem cenas impossíveis. Humanos com dinossauros, cirurgias avançadas, telescópios. Popularizadas nos anos 60, as pedras de Ica são consideradas fraude por muitos cientistas.
um agricultor admitiu ter criado várias para vender a turistas. Mas a escala e complexidade da coleção levantam dúvidas. Seria possível falsificar tudo? Mesmo que muitas sejam falsas, o mistério permanece. E se algumas forem genuínas? As pedras de Ica nos desafiam a distinguir entre engano e um possível segredo perdido da humanidade. Em 1901, mergulhadores encontraram um bloco de bronze nos destroços de um navio romano. Era o mecanismo de Anticítera, um computador analógico do século II a.C., com mais de 30 engrenagens. Ele previa posições astronômicas, eclipses e datas dos Jogos Olímpicos. Seu nível de engenharia não seria visto novamente por mais de 1000 anos. Quem construiu essa máquina? Que outros conhecimentos se perderam? O mecanismo de Anticítera é um vislumbre da genialidade antiga, desafiando nossa visão do passado. Em Oak Island, Canadá, o Poço do Dinheiro atrai caçadores de tesouros há mais de 200 anos. Plataformas de carvalho, camadas misteriosas e uma pedra com inscrições sugerem algo valioso enterrado ali. Armadilhas de inundação frustram todas as tentativas de escavação. Tesouro pirata, joias reais, manuscritos secretos. Ninguém sabe ao certo o que está no fundo. O segredo de Oak Island permanece submerso, desafiando gerações. Em Taos, Novo México, um zumbido de baixa frequência intriga moradores e cientistas. Apenas uma pequena parte da população consegue ouvi-lo, e sua origem é desconhecida. Investigações científicas não encontraram explicação definitiva. Teorias vão de causas industriais a fenômenos geofísicos, ou até sons gerados pelo próprio ouvido humano. O zumbido de Taos é um mistério auditivo que desafia a ciência. Um lembrete de que até nossa percepção da realidade pode esconder enigmas. Nossa jornada pelos maiores enigmas não explicados pela ciência chega ao fim, mas as perguntas só aumentam. Esses artefatos e fenômenos sugerem capítulos da história ainda não escritos, lembrando-nos que o mapa do nosso conhecimento está repleto de territórios em branco. Talvez um dia a ciência decifre esses mistérios, ou talvez as respostas sejam ainda mais fantásticas do que imaginamos. Por enquanto, eles permanecem guardiões do inexplicável. O universo sempre guardará segredos, e a maior aventura é buscá-los.